Muito boa tarde. Curso O Livro dos Médiuns, uma pesquisa, uma introdução ao conhecimento da mediunidade, que percorre os capítulos desse fabuloso livro, O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, e nos dá conhecimentos básicos, iniciais, compilados e sistematizados pelo codificador da doutrina espírita, mas que nem ele, muito menos nós, ainda que século e meio depois, podemos nos colocar como detentores do conhecimento, porque a pesquisa é vasta, e aqui o objetivo é realmente a introdução, os elementos básicos, percorrendo a diversidade de fenômenos que o codificador Allan Kardec percorreu, para esse ponto inicial, para esse estágio inicial de um conhecimento que estimule, aí sim, cada um a dar continuidade, a percorrer outros estudos, a fazer estudos numa casa séria que se dedique ao fenômeno mediúnico. E depois, se for o caso, a prática da mediunidade mais consciente. E quase sempre é o caso porque, de maneira nenhuma, nós aqui restringimos a ideia de mediunidade à psicofonia, que é falar, emprestar nosso aparelho cerebral e, consequentemente, o aparelho fonador para falar pelos espíritos, ou a psicografia, que é emprestar a nossa mão e o nosso cérebro para escrever pelos espíritos. De maneira nenhuma, essas são as únicas formas de mediunidade, porque essas realmente estão restritas a um certo grupo de pessoas, e aí existe a pintura pelos espíritos, existe um sem número de manifestações onde o médium é intermediário, até a materialização, a mediunidade de cura, etc. São muitas mesmo, mas a mediunidade intuitiva, segundo a qual uma pessoa menos avisada fala, e isso acontece aos milhares, em todos os lugares, por minuto, que é: eu tive uma ideia, deu na minha cabeça do nada. As expressões são as mais saborosas, porque obviamente um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, e o nada não pode produzir outra coisa senão o nada. Então, por toda parte, o fenômeno mediúnico abunda, é muito comum, é muito rico e é muito também inconsciente. Tornarmos-nos conscientes o máximo possível, não plenamente, mas o máximo possível, da interface, da parceria mediúnica que ocorre em todos os lugares. Tanto é que a psicologia deu um nome de insight. A arte fala muito de inspiração.
existe a intuição, as eurecas que a história da ciência relata com muito mais constância do que nós supomos. Por toda parte, ciência, filosofia e religião atestam o fenômeno mediúnico. Estudá-lo nos livros, nas reuniões mediúnicas e dentro de nós mesmos é realmente extremamente importante e é o objetivo. Participar desse estudo é o objetivo desse nosso encontro. Seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje estamos no capítulo 11 desse O Livro dos Espíritos, desse O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que tem por título Sematologia e Tiptologia, mas que nós, no nosso curso, demos o nome de Tiptologia e TCI, Transcomunicação Instrumental. E vocês verão por quê no dia de hoje. É um capítulo que nós não vamos, como não fizemos nos outros também, proceder uma leitura do capítulo todo. Isso seria exaustivo e não daria espaço para comentários, para as observações, e não é o objetivo ser um estudo exaustivo desse nosso curso. Esse capítulo, curiosamente, ele nos fala dos primórdios das manifestações espirituais na Europa, ao tempo de Allan Kardec, e faz uma conexão muito interessante com o momento das manifestações mediúnicas atual. Vamos lá? Item 139. O primeiro parágrafo desse nosso capítulo diz o seguinte: as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Até hoje, muitas perturbações nas casas das pessoas acontecem por pancadas. Pessoas com lucidez e sangue frio, o que nem sempre é fácil na relação com os espíritos, dado o medo instaurado pela indústria do terror em nossas mentes. Mas algumas pessoas tiveram esse sangue frio de buscar uma comunicação com as pancadas e tiveram respostas maravilhosas. Então, as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou tiptologia. É o nome que se deu para a comunicação por pancadas em móveis. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados, como vocês vão ver. As comunicações por esse meio reduziam-se às respostas monossilábicas, por meio de sim ou não, através de um número convencionado de golpes. Por exemplo, um golpe sim, 2 golpes não. Os espíritos que produziam esses sons, muitas vezes internamente, a móveis de madeira, respondiam a perguntas desse tipo, mas as perguntas a serem respondidas por um sim ou por um não, elas são extremamente limitadas, e as respostas também. Mesmo assim, foi possível uma primeira aproximação com os espíritos manifestantes através dessa tiptologia. No item 141, desse mesmo capítulo 11º que nós estudamos hoje, Kardec diz: a tiptologia não demorou a se aperfeiçoar
e se enriquecer com uma forma de comunicação mais completa, a da tipologia alfabética, que consiste em fazer indicar as letras por meio de pancadas, de forma que o A seria uma pancada, o B seria duas, mas consegue-se imaginar que mesmo assim, apesar de permitir respostas mais ricas, era um método muito lento e por isso muito limitado, já que é comum que espíritos não consigam ficar influenciando médiuns por longas horas. Mesmo assim, foi um progresso interessante. No item 142, segundo parágrafo, nós lemos assim: quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nesse sistema, e foram muitos, como nós veremos, ele jamais pode atingir a rapidez e a facilidade da escrita, pelo que hoje é pouco usado. Os registros de um século e meio atrás dão conta de uma grande variedade de máquinas, como que relógios com as letras do alfabeto. A mente humana foi muito fértil em produzir equipamentos, tábuas, mecanismos de comunicação. De forma que a nota do tradutor a esse capítulo 9, ao final, fala o seguinte: muitos outros meios de comunicação foram inventados na Europa e nos Estados Unidos, o que atesta a naturalidade e constância das relações entre espíritos e seres humanos. Aparelhos complicados foram e continuam a ser inventados. Alguns cientistas e curiosos procuram descobrir meios mecânicos, elétricos, eletrônicos e outros meios de comunicação direta com os espíritos. E é aí que, se isso acontecia há 150 anos atrás, alguns de vocês devem se perguntar se hoje não teriam outras formas de comunicação através de meios de comunicação, já que nesses 150 anos houve uma enorme, gigantesca revolução dos meios de comunicação. Nessa trajetória nós poderíamos citar o telégrafo, com fio inicialmente, depois o telégrafo sem fio, o rádio, o telefone, não é? A televisão e, finalmente, há poucas décadas atrás, a internet. A partir da internet, todos nós sabemos, porque isso é de ano para ano, certamente, se estabelecem redes sociais, meios, utilizações, programas que instalamos nos nossos aparelhos e que abrem possibilidades de comunicação as mais variadas. O fato é que hoje, os meios de comunicação, as mídias, por assim dizer, amplificaram o seu leque de possibilidades de uma forma muito grande. De forma que se estabeleceu também já há algumas décadas a transcomunicação instrumental, que, em linhas gerais, não temos condições pessoais de aprofundar esse tema, consiste do seguinte:
Por exemplo, em rádio. Se estabelece uma sintonia onde não haja a captação de ondas de rádio produzida por seres humanos, o tradicional chiado das rádios, e com determinados procedimentos se dá a oportunidade, se espera que surjam vozes no meio dessa comunicação e se estabelece um diálogo com essas vozes. Se para algum de vocês parecer estranho o procedimento, saiba que isso vem se desenvolvendo de uma maneira muito interessante. No Brasil temos uma pesquisadora de longo tempo, Sônia Rinaldi, e damos o seu nome para, não para atestar, nem para... Ela não precisa do nosso atestado, nem nós temos condições de atestar, porque não fizemos uma investigação mais profunda, mas sabemos da persistência, da quantidade de comunicações obtidas pela Sônia, e vale a pena você fazer suas pesquisas, obviamente pela internet, você vai ver um farto material a respeito. Obviamente ela não é a única nem no Brasil e muito menos no mundo. Há uma grande comunidade, digamos assim, de transcomunicadores que usam não apenas o rádio no formato grosseiramente colocado por nós, mas basicamente da mesma forma televisão. Usando da mesma forma um canal onde não há captação de imagens das estações televisivas, mediante um certo ritual que precisa ser estudado caso a caso pelos interessados, se consegue essas comunicações. Os espíritos informam, inclusive pelas próprias transcomunicações obtidas, que eles, no plano espiritual, constituem também as suas próprias estações transmissoras. E utilizando-se basicamente da mesma tecnologia produtora de ondas e captadora de ondas, transmitem mensagens verbais ou mensagens verbais e de imagens também para as, digamos assim, estações receptoras dos pesquisadores, podendo-se dizer que há tecnologia de lá, tecnologia daqui, cientistas de lá e cientistas daqui. O que não deixa de ser interessante. Por quê? Analisemos o fascínio que a tecnologia de comunicação vem exercendo sobre a humanidade. O poder, inclusive em processos eleitorais, mas não apenas. É inegavelmente muito grande o espaço social tomado, conquistado pela tecnologia de comunicação atualmente. A quantidade de tempo que uma pessoa dedica a aparelhos, redes sociais, no campo da comunicação, é gigantesco. Como o tempo é a nossa maior riqueza, pode-se dizer, no caso do mau uso da comunicação, que o nosso tempo foi sequestrado pela tecnologia de comunicação. O lado bom, um dos lados bons disso, nesse caso que nós estamos estudando, é que a idolatria dos meios de comunicação
o espaço social, político e econômico que ele assumiu nas nossas sociedades, garante um novo espaço também para o espiritualismo, junto a setores mais céticos, mais voltados, mais identificados com a ciência e com a tecnologia. Aqueles céticos que descartam o fenômeno mediúnico como se fossem todos eles produzidos por farsantes, por enganadores, acreditando muito mais na ciência e na tecnologia, quando vem a tecnologia ser instrumento da comunicação espiritual, precisam considerar, pelo menos, o fenômeno e se dignar a investigar. E é assim que o mundo espiritual vai usando-lhe possibilidades para trazer à humanidade essa grande ferramenta, esse precioso mecanismo de melhoramento geral, de expansão da consciência, que é o entendimento, a visão de mundo, da eternidade, da infinitude, da realidade do mundo espiritual e da possibilidade de comunicação dos seres com corpo, encarnados, e sem corpo, desencarnados. Passamos muito rapidamente por esse capítulo por dois motivos. No caso da tipologia, é porque ela foi, conforme o próprio livro disse há 150 anos atrás, que já naquele tempo a tipologia estava sendo ultrapassada pela psicofonia, pela psicografia e pela psicofonia. Hoje, só com as centenas de livros publicados por Chico Xavier, mais os milhares de livros publicados por outros médiuns, o espaço da comunicação mediúnica foi tomado por essas formas mais funcionais, mais práticas de mediunidade,